Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É a prof de História, J, né? Ou Jaiana também. Pessoal, devido a prof começou a ficar muito cheia de trabalho demais, porque peço perdão, na segunda aula a prof se empolgou de passar coisa para vocês, né? E ainda passou ainda exercício para vocês. E agora vai ser desse modo aqui, tá? Vai ser feito, para quem não conhece, esse daqui é um mapa inteligente, né? Eu marquei porque eu fiz para todos, né? Para todos os meus anos. E ele tem os tópicos, pequenos resumos, e daí eu vou falar eu vou contar a história a partir desses resumos aqui, tá? Para eu quis pegar sobre a Guerra do Contestado, porque foi um acontecimento que aconteceu aqui em Santa Catarina, em Caçador, Curitibanos e Lembon Regis, né? Em Caçador tem o Museu do Contestado. É bem legal vocês ir lá. E a faculdade é a Faculdade do Contestado, né? Então, eu vou começar aqui, ó. O local. Uma área rica em araucária e erva mate. Revolta surgiu quando as obras pararam em 1906. Então, o que era o local? O local era uma área que não era contestada, ninguém tinha contestado ainda aquela área para si. Nem Santa Catarina, nem Paraná, porque é de Santa Catarina a Paraná, né? Eles não tinham contestado ainda esse local. E lá tinha a araucária, que a Provi não sabe, eu acho que é para fazer folhas, alguma coisa assim. E a erva mate, né? Que era comprada pelos gaúchos, né? Era uma área enorme, tá? Não explorada, terra fértil. E foi chamada de contestado porque não tinha sido contestada por ninguém. Por isso que é o nome contestado, tá? Aqui, eu coloquei a rica, né? Percival Farquhar. Quem não lembrar do nome dele, lembra Farquhar do Shrek, né? Que tinha o Lord Farquhar, que é aquele baixinho lá do primeiro Shrek. Ele nasceu em 1864 e morreu em 1956. Era um magnata responsável pela Brasília Railway, que ligaria os estados do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. Foi a pessoa que contratou 8.000 operários para essa grande obra. Então, por que eu falo rica? Porque ele era dono do Brasil. Somente isso. Ele era super, hiper, mega, power drawer, super master, blaster, riquíssimo ele era. E ele que mandava no Brasil. Então, o presidente sempre corria para ele. E ele tinha construtoras e várias coisas. E construtora disso, construtora daquilo. Então, eu sempre corria para ele, né? Ele tinha uma madeira chamada madeireira, uma madeireira chamada Madeireira Mamoré, 1907, e ele participou também da reestruturação daquela Avenida Central lá no Rio de Janeiro, lembra? Que teve a peste, que daí a revolta da vacina e tal. Quem mandou os homens lá para começarem a destruir tudo foi esse Percival Farquhar, tá? O acordo dele com o governo do Brasil, né, foi que ele ganharia 15 quilômetros, por exemplo, aqui são as linhas do trem, né, aqui. Então ele ganharia 15 quilômetros de cada lado. Esses 15 quilômetros, claro, tinha várias casas de pessoas, né? Na época era muito difícil você ter o papel escrito, então elas simplesmente, era uma área que ninguém morava, elas iam lá e criavam as casas, montavam as casas e tal. Não tinha o papel. Só quem tinha papel era o pessoal do centro, da cidade e tal. E eles, para não ficarem sem casa, eles faziam aquelas casinhas ali para eles. Quando Percival acabou ganhando essas terras, ele contratou vários jagunços, né? Esses 8.000 aqui, que eram operários e serviram também como jagunços para tirar esse pessoal das casas, destruir, porque ele queria esses 15 quilômetros. Porque o trem, para quem nunca escutou o trem, ele é extremamente barulhento, muito barulhento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo em Nova York.
as linhas de metrô, por onde passa o metrô, são apartamentos bem mais baratos, porque os metrô não param, então faz muito barulho, treme a casa. Então pensa, uma casinha feita por eles mesmos, passando ali ia quebrar tudo, né? E não se sabe o que ele queria fazer, se ele queria plantar araucária, se ele queria plantar erva mate, se ele queria, sei lá, fazer o que lá. Mas ele acabou expulsando esse povo. Então pensa, ele ganhou 15 quilômetros de cada lado do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Era uma área muito enorme, né? Então, claro, o pessoal que foi expulso das terras começou a ficar, né, full pistolão, né? Ai, perdão. Ah, ele, com a ajuda da construtora, contrataram, da construtora que ele tinha mesmo, né? Construíram, chamaram 8.000 homens e começaram as obras em 1900. Eles acabaram parando em 1906, porque era isso que acontecia com linhas de trem. Parava a verba, cortava as coisas para eles. Então, eles não terminavam o que eles faziam. Então, ficou aquele povo parado lá, né? O povo que foi expulso, os 8.000 cara do Nordeste que foi contratado, e foi contratado também para não deixar que eles continuassem a fazer as casinhas. Por quê? Porque ficou parado aqueles 15 quilômetros de cada lado. Então o pessoal achava que, vamos fazer a casa de novo ali. Eles foram contratados, o Percival deixou bem claro que se eles tentassem construir casa, eles podiam expulsar, e se o pessoal não escutasse, podia matar. Então daí teve muito rolo, porque esse pessoal ele acabou. Os 8.000 operários, né, do Nordeste, eles começaram a matar, só que as pessoas eram muito parecidas com os filhos e as mulheres, né, do Nordeste. Então eles bebiam, daí ficavam loucos, daí faziam bagunça. Foi bem complicado essa época ali para eles, né? Então, assim, a revolta foi eclodindo, né? Porque as obras pararam em 1906, esses 8.000 homens parados, bebendo, matando quem tentasse. E tinha os 8.000 homens, as pessoas que foram expulsas e as pessoas que fugiram daquela revolta federalista que a prof falou, né? Que eles apontaram os canhões e acabaram fugindo para o Rio Grande do Sul para fazer outra revolta. Então, eles estavam ali. Então, claro, faltava pouco para alguma coisa acontecer, né? Aqui, Enviados do Céu. Entre 1850 e 1880, o oeste de Santa Catarina surgiu um monge que tinha visões de Deus. Em 1911, surge pela mesma banda o que auto se denomina José Maria, reencarnação do primeiro monge João Maria. Mais tarde surge dois enviados de José Maria, o segundo monge, né? Maria Rosa Virgem e o menino Jesus. Então, assim, lá em 1850 a 1880, surgiu lá aqui pelas bandas de Santa Catarina um cara que se dizia que era um monge chamado João Maria, né? Ele era curandeiro, tinha visões de Deus, né? E assim como o Antônio Conselheiro, lá da nossa outra revolta, ele acabou. Ele era a favor da volta da monarquia, porque muitos. O povo achava que foi uma tomada não justa do poder da república, né? Então eles queriam a monarquia de volta, e principalmente a igreja, porque quando se tornou república, a igreja, graças a Deus, foi separada do Estado, e para eles aquilo foi a pior coisa que aconteceu, porque eles eram um bando de herege que não acreditavam em Deus, por isso que fizeram aquilo, e que a república seria o demônio, né? Então, ele surgiu ali pelo oeste, né, de Santa Catarina, como a prof falou, curitibanos em curitibanos, tem em Caçadora, a prof falou que tem o Museu do Contestado, em Curitibanos tem o Cemitério do Contestado. Mas para acessar lá, você precisa pedir permissão, porque é numa fazenda e tal, né? E assim como ele surgiu, ele sumiu.
acreditam que ele acabou morrendo em 1880, porque ele já era um senhor, e daí, né, passado 20, 30 anos, ele acabou morrendo, né? Já em novembro de 1911, pensa, 5 anos depois de ter parado tudo, as obras da Rica ali, um novo monge acabou surgindo, dizendo que era José Maria, mas ele tem outro nome, tá, gente? Dizendo que era a reencarnação de João Maria, pregava as mesmas coisas, né? República o demônio, monarquia de Deus e tal. E pensa, todo aquele povo que estava morrendo sendo morto pelos homens do Percival e tal, eles acabaram não tendo esperança. E é o que mais acontece, né? A gente viu ali sobre as revoltas, a revolta da Chibata, a revolta da balaiagem a gente não fez ainda. A revolta da vacina, o Antônio Conselheiro, né? A gente vê que o povo, ele estava carente, ele estava órfão de igreja, de encontrar um norte para a vida dele, porque separando a monarquia, que eles julgavam um ser de Deus, e separando. Como que eu posso explicar? Separando a república, o estado da igreja, eles ficaram perplexos, eles não sabiam o que fazer, e assim, querendo ou não, os reis, imperadores, eles são uma figura muito, eu não vou dizer carismática, mas muito forte para eles adorarem. Então foi tirado aquilo e foi colocado um militar no lugar, e eles ficaram confusos. Então qualquer um que aparecesse dizendo que era o fim dos tempos e que deviam seguir ele porque ele estava no rumo de Deus, eles acabavam seguindo, eles acabavam acreditando nesses milagres, né? Então, assim, o José Maria, ele acabou criando um negócio chamado Quadrado Santo. O que que era o Quadrado Santo? Você imagina uma bandeira aqui, que tem um risco no meio e um risco dos lados, certo? Esse era o Quadrado Santo. Era um quadrado que tinha o sinal da uma cruz assim no meio. Ele achava fontes de água, ele ficava cavando até fazer em quadradinhos, fazia os 4 quadradinhos, né? E batizava aquela água e dizia que era uma água santa. Então o povo ia tomando e ia ficando ali, né? Então ele dizia que ele formava os quadrados santos, que era benzido e que Deus disse para ele que o fim estava próximo, né? Que estava acabando o mundo e quem o seguisse reencarnaria. E vocês veem a diferença, né? Que não é muito católico isso, porque os católicos não acreditam em reencarnação, né? Isso é meio espírita. Os católicos acreditam que você vai para o céu ou para o inferno. E o José Maria já acreditava que você reencarnava, né? Então, assim, pensa, esses 8.000 homens, eles devem ter casado com essas viúvas das pessoas que tinham casa, casaram, tiveram vários filhos, pessoa da revolta federalista, tiveram filhos e filhos e filhos e filhos, e começou a dar muita gente, uma comoção muito grande, o que acabou assustando os produtores de mate, e eles fizeram, com medo, uma força-tarefa para impedir qualquer tipo de coisa. Tipo, imagina um lugar que tem 12, 13 mil pessoas reunidas, e daí do lado de uma fazenda de mate, eles ficaram com medo, então eles chamaram essa força, eles fizeram essa força-tarefa. Mas eles queriam deter qualquer tipo de violência que acontecesse. Mas eles acabaram eles mesmo iniciando, porque eles estavam com medo de uma nova revolta monarquista e tal, como aconteceu nos outros. E o que estava acontecendo muito no país, né? Que a prof falou. O responsável pelo ataque acabou sendo morto, que era um jovem, e do outro lado quem morre é nosso querido monge José Maria, né? Quando eles foram para a batalha, né? Ele acabou dizendo pro pessoal: me coloquem, não me enterrem, me coloquem embaixo de madeiras, que logo eu reencarnarei. Então, tipo, aqui ele ficava morto e eles colocavam umas madeiras assim em cima dele.
E daí eles não enterravam esse corpo apodrecendo lá. E eles, não, ele vai reencarnar, né? Vamos deixar que ele vai fazer o milagre. E não reencarnou, né? Eles começaram essa batalha, assim. E daí eles se autodenominavam os pelados, que é esse povo que seguia o José Maria, contra os peludos, que eram mais tarde os militares, e por enquanto era essa força-tarefa, né? Por que eles eram os pelados? Porque quando eles eram pegos pelos peludos, os peludos raspavam toda a cabeça deles. Então eles se chamavam de pelados, né? Então eram os peludos, que era com o do José Maria, e os pelados, que era a República, né? Mais tarde, aqui, ó. Os autonominados pelados, os seguidores enviados do céu, entraram em guerra com os peludos enviados do exército. Os pelados estavam em 20 mil homens, enquanto os peludos estavam em 9 mil homens, 80% do exército brasileiro. Os peludos acabaram vencendo pelo poder de armamento e o fim do conflito acabou com mais de 15 mil mortos. Então, assim, começou o conflito. Eles mandaram 4 vezes. Eles lutaram 4 vezes. A primeira vez, eles lutaram contra essa força-tarefa e acabaram ganhando. Por quê? Porque tinha uns 10 mil caboclos lá contra, sei lá, no máximo 1000. Então, eles foram massacrados, né? Mesmo os caboclos não querendo lutar e tal, se assustando e tal. A segunda vez foi mandado pelo exército, pelo presidente. A mesma coisa, eles acabaram vencidos. E daí, tipo, o penúltimo, eles tinham 9 mil homens. E na última vez, esses 9 mil homens, foi chamado o resto do exército. Eles contaram com aviões para mapear a área. É a primeira vez que eles usam aviões para fins militares, né? Para ver quantos tinham e tal. E eles acabaram vencendo porque eles tinham armas e os caboclos tinham facão, né? Porque era da Maria Bonita e do Lampião e da Maria Bonita lá, os canudos. E daí eles gostavam de uma peixeira, né? Então eles iam na peixeira mesmo, né? Então, o conflito acaba acontecendo, eles acabam morrendo e tal. E em 1916 o exército acaba vencendo por causa das armas e mais de 15 mil pessoas acabam morrendo, tá? Esse é o fim do conflito do contestado. Vocês podem ver que a gente nunca venceu em nenhum tipo de revolução ou guerra, né? Ou guerra a gente nunca acabou vencendo. Mas pelo menos a gente se rebelou, né? Então, o que mostra essas revoltas e essas guerras e essas revoluções? Mostra que alguma hora o povo acaba, ou por falta de, de um amparo do governo, o povo acaba ou se revoltando e querendo matar todos, ou acaba seguindo um falso Deus, né? Eu esqueci de falar da Maria Rosa Virgem e o Menino Jesus. Essa Maria Rosa apareceu junto com esse menino Jesus. Maria Rosa tinha 15 anos e o menino Jesus tinha 8. Eles falavam que o José Maria tinha enviado para eles e eles que comandavam esses 20 mil caboclos, né? Eles tinham muito poder sobre eles. Ela lutava num cavalo branco com várias rosas no cabelo, acabou sendo morta em batalha. E o menino Jesus também acabou sendo morto, né? Nessa última luta aqui. Então é isso, tá, pessoal? Aquilo que eu falei antes, então assim, o povo clama por algum tipo de esperança, né? Ou na violência, como a Revolução Francesa foi, ou atrás de falsos profetas, né? Então é isso. A professora vai pedir para vocês copiar no caderno isso daqui, tá bom? Eu vou mandar o PDF para vocês. Beijos, até semana que vem.